Olá, queridos, bom dia, que a graça, a paz e o amor de Jesus seja sobre todos. Queremos saudar todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos com a graça e com a paz do nosso amado Rei e Senhor Jesus. Nós tivemos alguns probleminhas técnicos, acredito que já tenhamos conseguido resolver o problema aí do áudio que estava mudo. Mas tenham todos um ótimo dia. Nós estamos agora iniciando a nossa escola bíblica dominical e eu quero então orar com você, quero iniciar esse momento orando ao Senhor com você. Quero apresentar a sua vida, a sua casa, a sua família, as nossas vidas. Vamos juntos apresentar diante do Senhor, orar ao nosso Deus. Amém? Então eu quero te convidar, em nome de Jesus, a fechar os olhos onde você está e assim fazermos uma oração ao Senhor nosso Deus. Amém? Então, feche os teus olhos onde você está, eleve o seu pensamento ao Senhor, porque Ele é grande, Ele é santo, Ele está ouvindo a nossa oração, Ele está ouvindo o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa petição. Oremos então ao Senhor nosso Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua bondade. Queremos te louvar, Deus, porque diariamente o Senhor nos cerca com a sua grandeza, com a sua fidelidade. E como disse o profeta Jeremias, quero trazer à memória o que traz a esperança. Nós queremos, Senhor, trazer sempre em nossa mente, em nosso coração, o que de fato renova a nossa esperança. A tua palavra, as tuas promessas. Deus, grandes lições o Senhor nos ensina na tua palavra. E mesmo, Senhor, em momentos em que parecia que o teu povo sucumbiria, o teu povo seria destruído, do pó, do monturo, das cinzas, o Senhor os levantara. E nós te louvamos, porque tu és aquele que faz o impossível, o improvável acontecer. Tu és aquele que age, Senhor, em todas as coisas, para o bem daqueles que te amam. E nós amamos o Senhor. Por isso te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu favor em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Ele é digno de todo louvor, digno de toda adoração. E eu quero te convidar para ler a palavra do Senhor comigo no texto que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Eu quero te convidar para assim fazermos a leitura da palavra do nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 em diante. Na verdade, nós vamos ler a partir do versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 em diante. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria.
Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram salvos, ou chamados, digo, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é o Deus dos improváveis. Ele usa circunstâncias que aos olhos humanos são improváveis, que ao olhar humano são até impossíveis de acontecer. Mas Ele usa as circunstâncias mais adversas para cumprir os seus propósitos eternos. Porque Deus é tremendo. Deus é poderoso. E por isso nós confiamos no Senhor. Por isso nós cremos na palavra do nosso Deus. E eu quero então convidar você nesse momento a fazermos mais um momento de oração. E você pode digitar o seu pedido de oração, e nós estaremos orando juntamente com você. Se você quiser escrever aí, fazer seus pedidos de oração, você pode fazer isso. Compartilhe com os demais irmãos o link para que possam acompanhar a nossa escola bíblica nesse momento. E eu quero convidar você para orarmos ao Senhor nosso Deus. Há grandes motivos, grandes razões pelas quais, queridos, nós precisamos orar. Há grandes situações que precisamos apresentar diante do nosso Deus, que precisamos colocar diante do nosso Pai. Por isso, oremos ao Senhor. Não podemos deixar de orar pela nossa nação. Não podemos deixar de orar pelo nosso país. Não podemos deixar de orar pelas circunstâncias adversas pelas quais temos vivido. O nosso povo tem passado, a nossa terra tem enfrentado, mas nós confiamos no Senhor. E nele nós somos mais que vencedores. Por isso, oremos ao Senhor. Feche os teus olhos onde você está e vamos interceder ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor nos desafia, o Senhor nos convida, nos conclama a sermos intercessores, a nos colocar no lugar da brecha. E nesse momento, meu Deus, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti. Nesse momento nós queremos, Deus, colocar diante da Tua presença a nossa vida, nossa casa, a nossa família, como nós carecemos do Senhor, como nós necessitamos do Senhor, como nós dependemos do Senhor. E nesse momento, meu Deus, nós queremos reconhecer a nossa dependência, a nossa necessidade. Queremos reconhecer a nossa fragilidade, a nossa pequenez, ó Deus. Reconhecemos, meu Pai, quão dependentes somos de Ti. Meu Deus, nós necessitamos dos Teus cuidados, nós necessitamos da Tua graça sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, porque se o Senhor não edificar a casa,
será em vão todo sacrifício. Será em vão, Senhor, quaisquer esforço, será em vão. Mas nós queremos, meu Pai, apresentar as nossas vidas diante do Teu altar, pedindo, meu Deus, que o Senhor nos fortaleça, pedindo, meu Deus, que o Senhor nos ajude, pedindo, Pai, que o Senhor nos guie, nos conduza, meu Pai. Deus, nós queremos suplicar para que o Senhor nos dê sabedoria e direção nesse momento, meu Pai, nesses dias de desespero, de aflição, de angústia. Rogamos, meu Deus, para que o Senhor esteja voltando o seu olhar, especialmente, meu Deus, sobre aquelas pessoas que têm estado abaladas, sobre aquelas pessoas, meu Deus, que têm sido abaladas por esta situação. Pessoas, meu Deus, que têm estado enfermas, não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional, psicológico. E nós queremos pedir, meu Pai, para que a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, seja sobre cada coração, Paizinho. Seja sobre cada vida. Ó Deus, nós queremos rogar a Ti, para que o Senhor esteja levantando, Senhor, aquelas pessoas que têm caído, Pai, no sentido de caírem em situações, em crises de ansiedade, ou até mesmo de medo e depressão. Nós sabemos, meu Deus, que Tu és o médico dos médicos. Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. O Senhor consegue chegar aonde a mão do médico não atinge. O Senhor consegue ir e atingir pontos que psicólogos, psiquiatras não conseguem, porque Tu és soberano, Senhor. Tu és o Criador do universo. Tu és aquele que formou o homem à sua imagem e semelhança. E nós queremos Te apresentar, meu Deus, cada pessoa. Queremos Te apresentar, Pai, cada casa, cada família, Senhor. Rogamos, meu Deus, pelas pessoas que se encontram enfermas, meu Pai. Pelas pessoas, meu Pai, que estão acometidas, ó Deus, deste vírus. Pedimos que o Senhor tenha compaixão. Pedimos, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Rogamos, meu Pai, para que o Senhor esteja transformando a realidade, a situação de cada pessoa. Nós queremos, Senhor, Te agradecer, porque nenhuma das previsões catastróficas, nenhuma das previsões de grande desgraça, de grande mortalidade não tem se concretizado. Apesar, Senhor, de nos entristecermos com o número, com o índice de mortes que temos visto, mas ao mesmo tempo, Senhor, nós Te louvamos porque comparado com outras realidades, o número tem sido bem menor. Comparado mesmo com as próprias previsões de cientistas e especialistas, isso tudo reflete, Senhor, o poder da Tua graça. E nós somos agradecidos, meu Pai, por isso. Oramos, meu Deus, por pessoas que porventura estejam em suspeita. Pedimos, meu Deus, para que o Senhor esteja trazendo cura, meu Pai. Para que o Senhor esteja mudando, Senhor, transformando em nome de Jesus. Deus esteja sarando, meu Pai, a nossa nação. Oramos, meu Deus, pelo nosso país. Meu Pai,
crise política que vivenciamos. A crise, meu Pai, como se não bastasse a crise de saúde, de um sistema completamente defasado, não por falta de recurso, mas por falta de investimento, por falta de seriedade, por falta de honestidade, Senhor. Para que se utilize os recursos que de fato estão a dispor para isso. Meu Deus, nós queremos suplicar, meu Pai, para que o Senhor tenha misericórdia do Brasil. Que não haja, Senhor, aproveitadores nesse momento, utilizando-se das desculpas da tragédia para desviar recursos e assim justificar a falta de investimentos com essa tragédia, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do Brasil. Tenha misericórdia, Senhor, dos estados brasileiros. Tenha misericórdia, Senhor, dos municípios. Tenha misericórdia de cada cidadão, Senhor. Ó Deus de amor. Que essa situação sirva, Senhor, para uma reflexão e investimentos corretos na saúde, na educação, meu Pai. No investimento, Senhor, em ciência e tecnologia. Pai querido, que o Senhor esteja mudando a realidade da nação brasileira, trazendo assim uma valorização, ó Deus, à moeda, ao trabalho e aos recursos do Brasil. Mas acima de tudo, Senhor, nós pedimos para que haja lisura, meu Pai, transparência na atuação de cada um dos poderes na nossa nação. Suplicamos, meu Deus, para que o Senhor esteja transformando essa realidade. Pedimos, meu Pai, para que o Senhor esteja removendo do Brasil, ó Deus, toda a corrupção, todo o espírito, Senhor, de aproveitamento. Meu Pai, tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas famílias, que na verdade são aquelas que mais sofrem. Senhor, nosso Deus e Pai, esteja dando sabedoria, Senhor, e instrução ao povo brasileiro. Que em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor nos livre, ó Deus, de quaisquer circunstâncias advindas, Senhor, desta pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação. Oramos, meu Deus, por aqueles que já se encontram desempregados. Senhor, nosso Deus, nós já pedimos por pequenos, médios e até mesmo grandes empresários que já estão, Senhor, em situações difíceis, pela falta de recursos, de mercado. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, e que esse número, Senhor, de desempregados, de empresários vindo à falência, meu Deus, que esse número seja o bem menor possível. Pessoas que talvez estejam padecendo necessidades nesse momento. Pedimos que o Senhor tenha compaixão, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e esteja suprindo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que o nosso Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que o nosso Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que o nosso Deus transforme toda essa realidade.
Que o nosso Deus esteja mudando toda essa realidade que o nosso povo tem vivido. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, que Deus tenha misericórdia da sua vida e que em nome de Jesus possamos confiar no Senhor. Eu vou colocar uma canção e eu gostaria que você meditasse nessa canção. Você pode aproveitar esse momento para você continuar adorando ao Senhor. Se confiarmos no Senhor, se descansarmos nele, não seremos abalados. Por isso, adoremos o Senhor nosso Deus. Nosso Deus e em seu eterno amor não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Deus é por nós, Ele é o bem.
Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em Ti, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. E os seus inimigos cairão, seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Não há mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, seus inimigos cairão. Nosso Aleluia, glória a Deus. Confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Não seremos abalados. Então, confie no Senhor. Descanse no Senhor. No Senhor, nós somos mais que vencedores. No Senhor, nós não seremos abalados. Salmo 91. Muitas pessoas até resolvem deixar a Bíblia aberta neste salmo, achando que isso pode fazer alguma diferença, mas a verdade é que o que pode de fato fazer diferença não é apenas abrir a Bíblia, seja no Salmo 91, seja no 23 ou em qualquer outro lugar, e deixar na estante, na televisão, ou seja onde for. Mas na verdade, em ouvir e aplicar a palavra do Senhor. Salmo 91 nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansará. Então eu quero dizer para você, o lugar onde nós jamais seremos abalados é na presença do Senhor, é na presença dEle. Nunca se afaste da presença, nunca deixe de buscar, nunca deixe de buscar o Senhor, porque nele nós estamos bem guardados, nós estamos bem protegidos. E nós vamos, mais uma vez, orar ao Senhor. Eu quero te convidar para fazermos isso, mais uma vez nessa manhã. Feche os teus olhos. Ouve a sua cabeça, o seu coração. E se ponha diante da presença do Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que cuida de nós. Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso protetor, Tu és o guarda de Israel. E o guarda de Israel não dorme. O guarda de Israel não vacila. Obrigado, Senhor, porque Tu tens sido paciente. A Tua palavra nos diz que o Senhor não retarda a Sua promessa de vir.
Antes o Senhor é longânimo, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. E a nossa oração é para que o Senhor esteja quebrantando corações empedernidos, transformando, Senhor, vidas, corações endurecidos. Rogamos, Pai, para que Tu estejas, Senhor, fortalecendo a vida espiritual da Tua igreja. Que a Tua igreja esteja cada vez mais perto de Ti. Que não sejamos, meu Deus, apenas movidos pelos encontros no templo, mas que na verdade sejamos movidos pela palavra, pela presença do Senhor. Que vivamos no esconderijo do Altíssimo, em o nome de Jesus. Fala o nosso coração pela palavra, quebranta, Senhor, o nosso coração. Fala conosco e nos ajuda, Senhor, a viver na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nosso Senhor, bendito seja o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual entregou-se lá na cruz para morrer em meu lugar, em teu lugar. Jesus pagou o alto preço por mim e por ti. E o texto que nós lemos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Eu quero te convidar para ler conosco, para meditarmos no texto da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Versículo de número 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Aleluia. Glória a Deus. A cruz era o último lugar que se poderia esperar que ali fosse posto o Messias, o rei ungido de Israel. A cruz era o último lugar, a última alternativa. Na verdade, para um judeu, tudo aquilo não passava de loucura. Razão pela qual, ainda hoje, em Israel, aguarda-se a chegada do Messias. Mas a verdade é que o Messias já veio. E o Deus que já o trouxe
é o Deus que usa os improváveis. Talvez você já vivenciou alguma situação, já teve alguma experiência com Deus. Experiência esta em que era talvez impossível, era talvez improvável. E em meio àquela situação, você pôde desfrutar da graça, do favor e do poder de Deus. Certamente, a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Porque na verdade a cruz era símbolo, diferente do que para nós hoje é. A cruz naqueles dias era símbolo de perdição. Porque a cruz era lugar para malfeitores. A cruz era lugar para inimigos da sociedade. A cruz era lugar para inimigos de Deus. A cruz era o último lugar de onde se poderia esperar a redenção de Israel. De onde se poderia esperar a redenção da humanidade. Mas o Deus que usa os improváveis, Ele usou aquilo que era improvável ou mesmo impossível aos olhos humanos. Ele usou a cruz para redimir o pecador. Deus usa os improváveis. Ele usa não apenas circunstâncias improváveis, mas Ele também usa pessoas improváveis. A verdade, irmãos, é que quando nós olhamos para a crucificação de Jesus, hoje para nós é muito fácil olhar, acreditar, confiar, mas vamos voltar para aquele primeiro momento, para aquele século, em que a expectativa do judeu era esperando que Deus agisse, levantando um rei à semelhança de Davi, guerreiro, que viesse a lutar para libertar o povo das garras, do poderio, da opressão romana, pois naqueles dias a Palestina estava dominada pelo Império Romano. Aos olhos humanos, Jesus veio no pior momento. Jesus não veio no bom momento, mas aos olhos de Deus, Ele chegou no momento certo, na plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. O que para o homem não é um bom momento, para Deus foi o momento adequado. Para Deus foi o momento propício. Então eu quero dizer para você que o meu Deus, o nosso Deus, Ele usa improváveis. Talvez você esteja vivenciando situações que você não consegue perceber ou não consegue ver como Deus pode agir na sua vida, na sua casa, na sua família. Quantas vezes enfrentamos situações que a gente não consegue ver nenhum fio de esperança. Não conseguimos ver como é que essa situação pode ser mudada. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que usou a cruz, que era improvável, que era impossível aos olhos humanos, Ele pode usar a mesma situação mais adversa pela qual você está passando, pela qual você está vivendo, para cumprir os seus propósitos na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque Deus usa os improváveis. Aleluia. E esse é o Deus a quem nós servimos. Esse é o Deus a quem nós amamos. Esse é o Deus a quem nós entregamos a nossa vida e o nosso coração. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Para aquele que está perdido ou se perdendo, distante de Deus, a loucura, como pode? É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, no versículo de número 22 e 23,
ainda de 1 Coríntios 1. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. E esse Cristo crucificado é escândalo para os judeus. Porque como pode o Messias, o Salvador, o Rei ungido, ele vir da cruz, ele ser crucificado? Isso era um escândalo para um judeu. Os judeus se escandalizavam quando pregava essa mensagem dizendo que a redenção, ela vinha daquela morte lá na cruz. O que era escândalo para os judeus era loucura para os gentios. Versículo 23 digo. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Aos olhos humanos era impossível. Como pode? Como Deus pode usar uma situação tão horrível para redimir a humanidade? Para redimir o homem do seu pecado? Deus usa os improváveis. Por isso Paulo diz, para os judeus a crucificação é loucura. Porque eles querem sinais. E o sinal que eles estão pedindo é diferente daquilo que Deus faz. Eu quero dizer para você que muitas vezes Deus usa situações para confrontar com a nossa teologia ou com a nossa filosofia. Porque Deus não age, não pensa como o homem. Deus tem uma visão muito mais completa de todas as coisas. Então isso é loucura para os gentios e escândalo para os judeus. Mas no versículo 24 Paulo diz, mas para nós, para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O que para aqueles que se perdem é loucura, o que para aqueles que se perdem é motivo de escândalo, para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus não usa apenas circunstâncias adversas. Ele não usa apenas circunstâncias improváveis para cumprir os seus propósitos. Ele também usa pessoas improváveis. E aqui eu quero te dizer nessa manhã que não há vida que Deus não possa usar. Não há pessoa que Deus não queira usar. Não há um ser que Deus não possa usar para cumprir os seus propósitos. Ele não só pode, mas ele também deseja usar muitas vidas, a sua vida, para cumprir o propósito dele aqui na terra. Você está disponível? Você está disposto? Você é esse homem com quem Deus pode contar? Será se Deus pode contar com você? Será se Ele pode contar contigo? Talvez você seja essa pessoa improvável. Quem sabe você mesmo não olhe e se veja como alguém que Deus possa usar. Talvez você olhe para si mesmo e não se veja como esse alguém que Deus pode e quer usar. Mas eu quero te dizer, não há vida que Deus não possa e não queira usar. Deus não só pode, mas Ele quer usar a sua vida. Você só precisa se dispor. Deus não está em busca de multidões. Deus está em busca de um coração que tenha sede. Seja homem ou mulher, não importa. Eu quero dizer para você que Deus quer usar a sua vida. O apóstolo Paulo era um desses improváveis. Era um desses improváveis aos olhos humanos.
Ele era perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo era alguém que perseguia a igreja de Deus. Olha o capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos. Olha o que diz aí. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. E seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Que maravilha! Quando a gente prossegue a leitura do versículo 10, ainda no capítulo 9, quando Deus está falando para um servo que morava em Damasco, chamado Ananias. E Ananias, em oração, Deus fala com ele e manda para que ele vá até o endereço em que Paulo se encontra. E sabe qual é a resposta de Ananias? Deus, eu tenho ouvido quantos horrores esse homem tem causado e tem feito contra a tua igreja. Eu tenho ouvido tantas coisas ruins a respeito desse homem. Em outras palavras, é como se ele dissesse: Senhor, é improvável, é impossível que tu possas usar esse homem. E Deus diz para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso precioso. Importa eu mostrar para ele quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele o quanto deve sofrer. Eu vou usá-lo poderosamente. E eu quero dizer para você nessa manhã: Deus usa pessoas improváveis. Talvez você seja uma pessoa improvável. Talvez você mesmo não consiga ver como Deus pode lhe usar, como Deus pode te usar. Mas o Deus que usa improváveis, Ele pode usar você. Ele pode usar a sua vida. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que este Saulo se converte de fato e começa a pregar a palavra. Ele abre mão do seu nome, Saulo, que era uma identificação judaica, que lhe garantia e lhe dava todos os direitos judaicos, e parte com a sua identificação com os próprios gentios, com o nome Paulo. Na verdade, a gente vai observar isso com um pouco mais de profundidade e a gente vai perceber que ele era uma pessoa improvável de ser usado, de ser transformado. Mas Deus, o nosso Deus, usa improváveis. Ele quer usar você. Ele quer usar a mim. Ele pode nos usar. E Ele deseja nos usar. A questão não é se Deus pode e nem se Deus quer. A questão é se você está disponível. Você está disponível? Talvez você esteja se perguntando: como Deus quer me usar? Como Deus pode me usar? Renda-se. Entregue-se a Ele e você vai descobrir como Deus vai te usar poderosamente. Deus usa situações improváveis, mas Deus também usa pessoas improváveis. Quando a gente chega lá em Juízes e a gente percebe a situação em que está vivendo o povo de Israel, a vergonha, a humilhação, se levanta um homem chamado Gideão. Enquanto todo mundo está com medo, enquanto todo mundo está amedrontado, nem trabalhar, as pessoas saíam para trabalhar. E Gideão vai
apesar das ameaças, apesar da vergonha, apesar de toda a situação e adversidade pela qual o povo estava passando, ele sai para trabalhar. E aí ele tem um encontro com o Senhor. Ele tem um encontro maravilhoso com Deus. E naquele encontro, irmãos, Gideão estava numa situação tão delicada, tão complexa, que nem mesmo a aparição de um anjo foi capaz de avivar o seu coração. Sabe, às vezes nós estamos também como Gideão. Estamos enfrentando situações tão adversas que nem mesmo um anjo, as coisas extraordinárias que Deus está fazendo, consegue nos animar. E um anjo aparece a ele e diz: vai nessa tua força, o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão, simplesmente apático, diz: se o Senhor está conosco, então por que acontecem todas essas coisas com a gente? Se o Senhor está conosco, então por que nós estamos tão oprimidos? Isso está no capítulo 6 de Juízes. Depois você pode fazer essa leitura. Olha o versículo 12, diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Então Gideão disse: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, então por que nos sobreveio tudo isso? Que é feito das suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Sabe, Gideão estava em situações tão adversas que ele faz as mesmas perguntas que muitas vezes nós fazemos. Se Deus está comigo, então por que eu estou passando por tudo isso? Se Deus está comigo, se Deus está conosco, então por que a gente está vivendo todas essas coisas? E eu quero dizer para você que o fato de Deus estar conosco, o fato de Jesus estar no nosso barco, isso não nos tira, isso não evita que adversidades nos sobrevenham. O fato de Jesus estar conosco no barco, irmãos, não impede que as tempestades venham. A presença de Jesus no barco não é uma garantia de que as tempestades não nos assolarão. Muito pelo contrário. O fato de Jesus estar no barco, virão muitas tempestades, sim. Mas a presença de Jesus em nosso barco nos dá a garantia de que, por maiores que sejam a tempestade, nós conseguiremos vencer, porque Ele está conosco. Ele está no nosso barco. E eu quero dizer para você, por mais difícil que seja a situação, o barco onde o Senhor está com você continua sendo o lugar mais seguro para você estar. Continua sendo o lugar mais seguro para permanecer. Então escute muito bem o que eu estou dizendo. O barco é e continuará a ser o melhor lugar para você estar. Deus usa circunstâncias improváveis para moldar o nosso caráter, para cumprir os propósitos eternos dele. Mas ele também usa pessoas improváveis. E quem sabe, eu, você, sejamos pessoas improváveis. Eu quero dizer para você, eu era uma pessoa muito improvável. Sempre fui muito tímido. Sempre tive muitas dificuldades com as palavras, de me expressar. Mas a graça de Deus, que me alcançou, me capacitou e continua me capacitando para que Deus possa me usar.
E eu quero dizer para você que se Deus usa a minha vida, que se Deus me usou e me usa um alguém improvável, Ele também pode usar você. Ele também pode usar a sua vida. Esse Gideão, ele pensava que estava sozinho. Mas o Senhor disse: o Senhor é contigo, homem valente. Eu quero dizer para você, por mais que as situações sejam difíceis e por mais que você pense que esteja sozinho, o Senhor é contigo. Deus está contigo. Deus está com você. Você só precisa se colocar à disposição do Mestre para que Ele te use. Agora, pense um pouco. Enquanto todo mundo está com medo, se escondendo, enquanto as pessoas estão com medo até de sair de casa ou de conversar umas com as outras, como Deus pode usar você? Como é que Deus pode te usar em meio a esta pandemia? Como é que Deus pode usar a tua vida para Ele salvar pessoas que estão indo para o inferno? Você já parou para se perguntar? Como é que Deus pode te usar? Como é que Deus quer te usar? Já parou para perguntar? Que situações improváveis você está vivendo? Deus pode usar essas situações para cumprir o propósito dele na sua vida. E eu quero dizer para você, Deus usa situações e pessoas improváveis. Você é uma pessoa improvável? Então Deus deseja te usar. Esse mesmo Gideão, Deus disse: vai, reúne um exército e eu vou dar a vitória para você. Gideão reuniu, achando muito pouco, cerca de 32 mil soldados, 32 mil homens para guerrear, para lutar. E quando ele se apresenta diante do Senhor com esses 32 mil, Deus disse: Gideão, tem gente demais. É muita gente, Gideão. Você reuniu muita gente. Você juntou muita gente. E Deus então fez alguns passos, deu alguns passos, digo, para Gideão. E ao final, só restaram 300 homens. Se aquela quantidade toda Gideão estava achando pouco, imagina 300. Mas Deus usa improváveis para cumprir os seus propósitos. Eu quero te dizer que não é a quantidade, mas é a disposição em se deixar ser usado. E acima de tudo, é a presença do Senhor conosco. Podemos ser o menor número, podemos ser os mais frágeis, os mais fracos. Gideão, ele fazia parte, ele era o menor da sua casa, a sua família era a menor da sua tribo, a sua tribo era a menor de Israel, e Israel era o menor povo e o que estava mais humilhado naquele momento. Imagina, Gideão era o menor na sua casa, a sua casa era a menor na sua tribo, a sua tribo era a menor dentre as tribos de Israel, e Israel era o menor. Haveria alguma possibilidade do ponto de vista humano de Deus usar Gideão? Agora a minha pergunta para você é: existe alguma possibilidade do ponto de vista humano de Deus usar você? Do ponto de vista humano pode não haver, mas do ponto de vista divino, Deus não só pode, mas Ele deseja te usar. Você está disponível? Deus usa
improváveis. E eu quero fechar e concluir esse momento dizendo para você: não importa quão improvável seja a situação, Deus pode usar ela para o teu bem. Não importa quão difícil seja a situação, Deus pode usar ela para o teu bem. Não importa quão pequeno você seja, quão insignificante você se ache, eu quero te dizer, não há vida que Deus não possa usar. Não há pessoa que Deus não queira ou não possa usar. Olha 1 Coríntios capítulo de número 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia. Não é a grandeza que você tem, não é a grandeza da sua família, não é a importância que você tem, não é a importância da sua família que vai fazer diferença, mas é a presença do Senhor na sua vida. O que me surpreende em Êxodo 32 e 33 é quando Moisés, depois de o povo pecar e Deus dizer: olha, o povo é muito rebelde, Moisés, eu não vou com vocês. A minha presença vai representada, eu vou mandar o meu anjo com vocês, mas eu mesmo não irei mais. Para não acontecer de eu destruir o povo por conta dos pecados deles. E Moisés se volta para o Senhor e diz assim: Deus, se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui, não nos faça dar um passo sem que o Senhor esteja conosco. Nunca queira fazer algo que Deus não lhe mandou fazer, mas também nunca resista, fazer o que Deus lhe mandou fazer. Não querer, não fazer o que Deus não lhe mandou é sabedoria. Mas querer, resistir, fazer o que Deus ordena é estupidez. A pior decisão é estar onde Deus não lhe mandou. A decisão mais sábia é colocar-se exatamente onde Deus lhe manda ir. Então eu quero dizer para você nessa manhã: Deus usa situações improváveis, mas Ele também usa pessoas improváveis. Você é uma pessoa improvável? Talvez você diga que não sabe pregar, talvez você diga que não sabe falar, mas lembre-se, essas dificuldades e desculpas eram as mesmas que Moisés usava, e Deus o usou para a sua glória. O Senhor deseja usar você. O Senhor deseja usar a sua vida. O Senhor deseja usar a sua casa. O Senhor deseja usar você. Você está disponível? Você está disposto a ser usado por Deus? Então eu quero te convidar. Coloca o teu coração diante do Senhor nesse momento. Coloca a tua vida na presença do Senhor nesse momento. Eu quero te convidar a render a sua vida na presença do Senhor e a dizer a Ele: Pai,
eu quero ser usado por Ti. Pai, eu me sinto uma pessoa improvável, mas eu quero ser usado por Ti. Eu quero ser usado pela Tua presença. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado pelo Senhor? Então renda o teu coração. Renda a tua vida nessa manhã. Feche os teus olhos onde você está. Eu quero te convidar a fazer uma oração nesse momento. Feche os teus olhos. Repita comigo se assim desejar. Meu Deus, apesar de muitas vezes me sentir tão pequeno e incapaz, apesar de muitas vezes me sentir um improvável, mas diante, Senhor, da Tua palavra nessa manhã, eu entendi que o Senhor usa situações improváveis, mas também usa pessoas improváveis. E é assim que eu me sinto. E eu quero ser usado pelo Senhor. Eis-me aqui, usa a minha vida para a glória do Teu nome. Me mostra, Senhor, como eu posso ser útil nas Tuas mãos em meio a esta pandemia. Como eu posso ser usado pelo Senhor. Como Tu podes me usar? Eu quero ser usado. Eis-me aqui, em nome de Jesus. Pai querido, eu quero apresentar, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. Reconhecendo, Pai, que Tu és grande e poderoso. Reconhecendo, Paizinho, que mesmo sendo eu um improvável, o Senhor, pelo Seu poder, pode tomar-me pelas mãos e fazer a Tua vontade e usar-me poderosamente. Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, e Te agradecer, porque Tu és misericordioso, porque Tu, Senhor, nos usa. E é isso que nós queremos, Senhor, ser usados por Ti, ser usados nas Tuas mãos, para a Tua glória, para o Teu louvor, em o nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua companhia, pela sua presença. Quero agradecer cada um dos irmãos que estão e que estiveram conosco durante esse período da Escola Bíblica Dominical. Irmã Gesa, Irmã Regilma, Irmão Anderson Silva, Irmã Derlene, Irmã Mara, Antônio Adriano, Irmã Raimunda Mouzinho, Irmão Miqueias, Juraci Pereira. Então, cada um, Deus abençoe cada um de vocês, abençoe a família, em nome de Jesus. Nós estamos chegando ao final do nosso momento, da nossa Escola Bíblica Dominical, e eu quero agradecer você de coração. À noite, na verdade à tardinha, né? Nós estaremos de volta com a transmissão do nosso culto online. Às 5 da tarde a gente já quer começar a nossa transmissão, já vamos divulgando os links
às 5 horas, exatamente para que você possa divulgar para os seus contatos, seus amigos, e assim estaremos todos juntos para celebrar o Senhor, para adorar ao Senhor. Então, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua presença. Que o Senhor te abençoe de modo grandioso, de modo extraordinário. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa e abençoe a sua família, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia, em um nome do Senhor Jesus. Então, que a graça, a paz, a misericórdia de Deus e as santas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus.